sinceramente, eu não achei que ele fez aquele gesto para Raniel e Gustavo Henrique, não foi o Memphis. E a gente chama atenção. O Memphis estava lá na arquibancada tirando foto. A falta que um jogador faz, então... Não, o Memphis a gente sabe que é um... Discorda 100% das... Para provocar ninguém. Então... Só sabe fazer isso. E vocês pagam o pau pra esse cara. O que tá acontecendo no Corinthians é um absurdo. E de fato, eu perguntei para ele falou, não fiz. O treinador do Corinthians falar isso aqui... E as críticas, elas tem que saber suportar. Até o Neto fazendo essa acusação, cara. Cara, a gente discorda 100% das atitudes, mas a gente corre e se doa 100% pelo nosso companheiro. Então, é algo que a gente discute depois de hora, a gente fala, pô, a gente tem que jogar, tem que estar com os 10 em campo, mas ali na hora que acontece não tem essa, a gente não vai reclamar de ninguém, reclama depois, discute depois, porque ali dentro a gente precisa concentrar, ainda mais com um a menos ou dois a menos, concentrar nossa energia em correr, em suprir a falta que um jogador faz. Então é algo que a gente debate depois, e durante o jogo a gente tem que focar em correr pelos nossos companheiros, que no último jogo até com 2 a menos deu certo isso, a gente conseguiu ainda assim arrancar um ponto, e foi importante essa doação dos atletas para poder sair com o resultado. Parabéns pro Fernando Diniz, 2 vitórias na Libertadores, consegue o empate contra o Palmeiras com só 9 jogadores, tá entendendo que ele precisa se reinventar e modificar aquilo que ele tentava fazer nos outros clubes. O time do Corinthians, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, craque, o craque perfil líder, e aí o Matheus Bidu também, 4 ótimos jogadores, e mais o Raniel, que fez o gol. Raniel e Gustavo Henrique, não foi o Memphis. Não foi o Memphis. O Memphis estava lá na arquibancada tirando foto. Só sabe fazer isso. E vocês pagam o pau pra esse cara. Eu pago o pau pro Raniel, irmão. É pro Gustavo Henrique. É pro Hugo, que fez a grande defesa. Entendeu? Pro Garro, que jogou muita bola. Pro Roberto, que corre pra caramba. É esse tipo de jogador que o Corinthians tem que ter. Parabéns ao Gustavo Henrique. Parabéns E o Corinthians vai buscar o título na Libertadores. O Corinthians vai buscar o título na Libertadores. Vocês acham que acabou por aí? Olha o que o Fernando Diniz... Cara, é inacreditável que o treinador faça isso. Eu queria falar uma coisa que vocês não vão me perguntar, é o seguinte. O lance do André contra o Palmeiras, quando eu vi a imagem, sinceramente, eu não achei que ele fez aquele gesto para ninguém, e de fato eu perguntei para ele falou, não fiz para ninguém. Então não tem a ver com o Alan. Eu acho que é bom a gente falar, porque é um garoto, e da índole dele, vocês vão acompanhar a carreira do André, e muito provavelmente a carreira dele vai mostrar que ele não é um jogador que tem esse tipo de comportamento. Ele falou que já bateu a bola ou o braço do jogador perto da região ali genital, e ele colocou a mão, mas não foi para provocar ninguém. Então vale o registro, porque eu confio muito no que ele falou, e foi a impressão que eu tive vendo a imagem. Ele não faz um gesto assintoso para ninguém, e não é do comportamento dele. Esse menino é um menino que vale ouro. Ele mal abre a boca no CT, é um menino discreto, que tem um futuro brilhante pela frente, e é bom a gente proteger. Se ele tivesse feito, eu jamais ia estar aqui falando para vocês dessa forma, porque é bom para protegê-lo, porque quando você faz, você merece ser coibido, e a gente chama atenção, e as críticas, elas tem que saber suportar. Mas no caso do André não foi isso que aconteceu. Então eu peço a vocês assim que levem em consideração essa história que eu estou contando, porque de fato eu boto as minhas 2 mãos no fogo por aquilo que ele me falou hoje, que eu perguntei. E tão humilde ele é, que ele não questionou, ele ficou envergonhado de debater com o árbitro e de ter um tipo de reação mais explosiva. Eu tenho um tipo de pensamento em relação a isso diferente, eu acho, da maioria. Eu respeito muito os dados fisiológicos, mas o jogador não é só um monte de osso e de músculo. Tem outras coisas que são, muitas vezes, até mais importantes. A maneira como os jogadores se conectam, a vontade de jogar, o momento que eles vivem. E se não tivesse ninguém suspenso, teria chance de repetir uma 4ª vez. E a lesão e baixo rendimento tem um componente biológico, mas tem outros componentes que eles são muito desprezados, porque eles não são quantificados, as pessoas não têm como mensurar. O medo, a coragem, a alegria, o entusiasmo, essas coisas não têm mensuração. E, sinceramente, essas coisas são o que mais me interessam.
E você consegue se aproximar, mas de acertar essas coisas na conexão com os jogadores, perguntando, convivendo, estimulando e respeitando. É uma coisa, para mim, tem a parte que mede e a parte que sente. E eu acho que o futebol e a vida, para mim, é uma coisa mais de sentido que de medir. E então, eu moldo meus trabalhos dessa forma, jamais desprezando o que a biologia está mostrando, mas integrando outros componentes para tomar as melhores decisões. Não, o Memphis a gente sabe que primeiro é um grande amigo nosso, que a gente acolheu muito bem, né, por ser de uma cultura totalmente diferente, mas é um cara super do bem, um cara super com uma energia muito boa, que nos ajuda diariamente, tanto quando está dentro como fora de campo. É uma pessoa que a gente tem admiração, tentamos ajudar ele o máximo possível e também sabemos a importância dele no elenco, no dia a dia, que é o mais importante, passando a experiência para a gente, para mais jovens, para que a gente cresça cada vez mais. Então a gente fica feliz que ele esteja junto conosco. O meu sorriso já diz, né? É muito melhor. Vir jogar aqui é difícil. A torcida é diferente, o estádio, a energia que tem no estádio é diferente. A gente tem que se apropriar disso cada vez mais. Criar essa simbiose com a torcida, que ela seja cada vez mais profunda e que a gente represente cada vez mais o torcedor corintiano, que é ter garra, lutar, não desistir. São coisas que eu prego na minha vida o tempo todo, para os jogadores, para os meus filhos, na minha casa, com meus amigos. Então essa afinidade eu sempre tive com essa casa aqui, sabe? Então para mim é um motivo de muita alegria estar aqui no Corinthians, muita alegria mesmo. Estou muito feliz, me sinto muito parte de tudo isso. Eu falei, eu sou um cara oriundo aqui da Zona Leste, minha vida toda é na Zona Leste. Então eu tenho 52 anos de idade, 52 anos de Zona Leste, de periferia e depois, quando as coisas melhoraram, de Tatuapé. Então eu sei bastante o que é a região onde o Corinthians foi criado, eu sei da história do clube e para mim é muito gratificante, é emocionante estar aqui. E eu confesso que no jogo do Palmeiras, quando eu entrei, o estádio daquele jeito, eu fiquei emocionado antes de começar o jogo. É muito bom estar aqui. E aí, nação, ó, vocês podem falar o que vocês quiserem do Fernando Diniz. Pode falar que ele fez um bom trabalho em muitas das equipes, que ele começa muito bem, depois cai o rendimento. Pode falar o que vocês quiserem, tá tudo certo. Agora, o que eu acho que é muita injustiça com o Fernando Diniz é falar que ele é um mau treinador. Isso não é. Ele é um baita treinador, ele pode ter altos e baixos. Ele pode, muitas das vezes, ter sequências negativas e trabalhos ruins. Isso eu vou concordar. Agora, não dá pra negar que o cara é um treinador de futebol da sua essência. O que é o treinador? Que treina a equipe. No coletivo, o cara vai lá, pô, vamos mexer, vamos fazer diferente. Ele mesmo falou na entrevista, pô, eu peguei muito trabalho aí do Ramon, do Dorival, o trabalho dos caras foram bons, então deu pra aprimorar do meu jeito. O cara é treinador de futebol, isso é legal de ver, cara. Isso é bacana, acho que o Corinthians deve estar feliz. Por quê? Porque assim, ele vê um treinador empenhado. Vocês vão ver o Fernando Diniz, pô, tem altos e baixos. Eu acho que ele mesmo ainda, na carreira dele, vai tentando consertar algumas coisas que ele tem dificuldade. É bem legal a gente lembrar que o Fernando Diniz só tem 5 a 6 anos de treinador com grandes equipes do futebol brasileiro, que é pouco. Ainda é pouco. A maioria dos treinadores aí tem 10, 15 anos. O Fernando Diniz só tem 5 a 6 anos. Mas assim, é legal, cara, porque ele mexe no time taticamente. Ele não vai na boleiragem, ele não vai na resenha, pô, vem aqui, ó, vou colocar você aqui, porque você não. Ele coloca a equipe pra jogar da maneira dele, uma maneira diferente, assim, não dá pra negar que você tá contratando um treinador que tá fazendo a equipe jogar. Isso é legal, cara. Se eu fosse dirigente, colocasse o meu dinheiro no Fernando Diniz, eu ia ficar feliz, porque se o cara tá trabalhando. Pode dar errado, pode a equipe jogar mal, igual o Vasco tava jogando, ou igual outros trabalhos do Fernando Diniz que não foram tão legais assim, mas assim, não podemos negar, o Corinthians mudou o jeito dele de jogar porque tem um treinador empenhado em fazer isso. Isso é bacana de ver. Agora botar fogo nessa discussão, o que vocês acharam? Eu quero saber aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal, dê essa moral pra gente. Poucos inscritos aqui no Nação Clubista, a galera parou de se inscrever, estão assistindo pela Smart TV e esquece que lá também dá pra se inscrever. É só você inscrever, se apertar lá o controle remoto, tá tudo certo. Bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.